Bom, boa tarde aí na paz de Jesus, né? Foi apresentado aí Armando. Lá na IBC, quando a gente diz o nome, a turma repete como se fora no Celebrando a Restauração, no curso lá dos 12 Passos, né? Você diz, oi, meu nome é Armando. Aí todo mundo, oi, Armando. Você diz, eu sou um discípulo de Jesus, lutando com falhas de caráter e algumas coisas que eu ainda luto, né, por anos. E dizer que eu estou limpo só por hoje, assim que a gente se apresenta normalmente lá na IBC. Mas estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu estou aqui de passagem também para um evento em Goiânia. Eu saio muito pouco lá do Ceará, né, da IBC. Estou há 32 anos ali no Ceará, né? Ganhei do Ananias por 2 anos, né, Ananias? Está há 30, né? Então, há 30 anos que eu estou lá em Fortaleza. Cheguei em 1983, uma igreja batista, que era do movimento regular. Depois, pouco tempo, nós desregulamos tudo e tivemos que sair do movimento, né, por questões de embates eclesiásticos e tal. E era uma igreja, na época, eu acho que tinha em torno aí de umas 20 pessoas lá. Eu sou de São Paulo. Minha esposa Heloísa está aqui, minha amada esposa. Fique em pé aí, Elo, só para vocês. Eu sou lá de São Paulo, casado 37 anos e tenho 2 filhas, né? Midian e Elissa, ambas casadas, tenho 4 netos e eu só não alcanço o ancião ali de 70, mas já estou indo para os 62 agora, dia 15 de novembro, né? E eu cheguei na IBC, como eu disse, em 83, um desejo muito grande. Eu me converti já com 17 para 18 anos de idade, né? E muito questionamento, muita loucura. E o mundo eclesiástico, assim, para mim, sempre foi muito incógnita e estranho, porque eu não esperava encontrar, além de Jesus, né, todas as estruturas que a gente encontra no meio eclesiástico, né? Tanto como o João estava falando aqui com tanta propriedade, né? A organização fica muito próxima e muito perto assim, daqueles parâmetros de Brasília, né? Onde você tem uma assembleia. Era bem legal quando eu me converti, tinha assembleia, né? Tinha o parlamento, né? A diaconia, o pastor e a denominação também com suas assembleias. Parecia a Câmara e o Senado, era bem interessante, as votações, né? Então aquilo para mim era tudo muito estranho, muito estranho. E eu sempre questionei muito, dei muito trabalho para o meu pastor nesse sentido. Mas uma coisa que eu herdei dessa denominação batista regular foi o amor pela palavra de Deus. Assim, uma busca pelo Deus da palavra e pela palavra que vem de Deus, né? E claro que no questionamento das estruturas, questionando as estruturas, né, e a forma como a gente vivia a igreja lá no Ceará, acabou não dando certo. É por isso que a gente teve que se tornar uma igreja independente, mas nunca perdemos a essência. E aliás, eu fui até sondado aí pelo pessoal do Atos 29, né, porque diziam que eu ainda tinha um veio bem mais tradicional, mais ortodoxo em alguns aspectos. Eu achei legal que alguém tivesse me procurado por isso, porque geralmente quando alguém sabe que eu tenho esse posicionamento, eu acabo sendo expulso, né? Como você está muito assim, quadrado, está muito, né? E na forma, que é estranho, né? Quando a forma é tão aberta, e aí eu sou expulso da denominação por causa da forma e não por causa do conteúdo, né? Da linha doutrinária, então é sempre muito estranho. Por isso eu resolvi ficar quietinho lá no Ceará, né? Vivendo a minha vida lá tranquila, sem muito envolvimento com a denominação, né? E Deus tem abençoado. O que está acontecendo até hoje em Fortaleza eu reputo como algo que está muito para além de mim mesmo. É uma igreja hoje que talvez congrega lá um grupo grande de pessoas, né? Nós não temos congregações em Fortaleza, mas temos talvez 300, 400 ou mais do que isso
Eu só tomo cuidado toda vez que eu falar em número aqui, eu me lembro do Pinóquio. Eu vi uma vez um cartoon de um pastor, né? Aliás, o pastor falando o número. Cada vez que ele falava um número, o nariz crescia, né? Então, toma cuidado aí para não... Meu nariz não está crescendo, né? Falar quantas pessoas, quantos líderes, né? Então, Davi, certa vez, faz o recenseamento e se dá bem. Na outra, ele se dá mal e Deus, certo sentido, reprova, né? Talvez porque nessa fala de números entra um pouco de ego também, né? Para saber como é, a igreja é grande, a igreja é pequena. Então, nós estamos lá em Fortaleza. Se quiserem conhecer um pouco mais, apareçam lá. O pastor já esteve lá na tenda, né? É uma igreja que, de novo, estava restrita no centro da cidade, depois fomos para um ginásio, depois fomos para uma palhoça, depois para um ginásio. E hoje nós, quando a igreja tinha mais ou menos 2.000 pessoas, nós saímos com a igreja de uma área nobre, lá no Ceará, em Fortaleza, para uma área muito precária, fora da cidade, na BR-116, com o anel viário, uma área muito perigosa, muito perigosa. E Deus tem feito milagres lá. Então tem sido bem interessante. Achavam, inclusive, que a nossa ida para lá seria a morte da igreja, porque os barão lá da aldeota, né, do centro rico, não iriam para aquela região pobre, cheia de índices assim, de violência altíssimos, né? Lugar muito perigoso. Pela graça de Deus, assim, Deus tem feito grandes coisas naquela área. Grandes coisas. Vou contar uma historinha última que me tocou bastante, só para vocês entenderem o nível da história. Dentro dessa área em que nós trabalhamos, tem uma regiãozinha ali chamada de Pacotê. Pacotê é um bairro que está próximo aí à nossa comunidade, faz parte do Grande Ancuri, e ali tem havido muitas mortes, principalmente quando há mudança do loteamento de tráfico de drogas, né? Isso é uma coisa que a gente é muito por dentro do que acontece e sabe das ligações que tem com empresários que são investidores no tráfico, né? E tem políticos também que são investidores do tráfico, e o pessoal que o João expulsou lá do Rio de Janeiro, subiu lá para Fortaleza e saíram matando os traficantes ladrão de galinha, né, para estabelecer agora um novo negócio. E o Pacotê era uma dessas áreas que houve muitas mortes, uma delas inclusive publicada no Facebook ou no YouTube, né? Foi o camarada executou alguém e filmou a execução. Em fevereiro passou, acho que em rede nacional, o pessoal ficou sabendo do que aconteceu lá. Nós estamos bem ali. E aqueles que morreram e os que mataram eram conhecidos da gente. E tem toda uma história de cuidado daquela comunidade, de envolvimento nosso dentro da comunidade. Então nós fizemos agora no Dia das Mães uma ação no Pacotê. Levamos lá mais ou menos umas 600 rosas para procurar todas as mães da comunidade. Levamos um trabalho para ser feito com as crianças lá. E a gente já tinha construído casas ali no Pacotê, tínhamos feito já uma série de coisas lá. Só que nós estávamos um pouco afastados, dado o grau de violência que estava acontecendo nos últimos dias. Fizemos esta ação, entrando de casa em casa. E eu... no dia que nós estávamos com essa ação lá, um sanfoneiro no meio da praça, um humorista que estava lá também convertido, dando uma palavra, e os traficantes pesados, né, estavam assim bem à distância, sem camisa, tatuados, com as motos incompatíveis até com o terreno ali, né, porque era para ter motocross, não era aquele tipo de moto sofisticada, porque o lugar é horrível, do ponto de vista assim do relevo, né. E aí terminou o trabalho, eu fui lá, dei um abraço em cada um deles, eles bem duros assim, porque esses caras não recebem abraço assim, né? Eu fui lá, dei um abraço, falei do amor de Deus para eles, né? E nós estaríamos como comunidade sempre prontos. 2 semanas depois, foi agora, recentemente, eu recebi um recado, poucas semanas agora, dizendo assim: pastor, o traficante tal quer falar com você, tem um recado para você. Aí eu falei: meu Deus, ele vai me matar, que horas, que lugar, né? Ou eu vou usar colete à prova de bala. Aí a palavra que foi trazida por um enviado dele, um avião, né?
A palavra foi: por favor, pastor, não nos abandone. Não abandone nossas crianças. Isso não reza muito na nossa cartilha, né? Um anjo traficante. Alguém do tráfico dizendo: vem, passa a Macedônia. Não, faz parte. Mas é o que está acontecendo lá. Deus está fazendo obra tremenda, tem feito ao longo desses anos. Eu não sei se eu tenho mais 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos de ministério lá. Mas eu digo para vocês que eu continuo com o mesmo entusiasmo dos primeiros dias e vejo Deus fazendo coisas grandes. E já estou vendo, quando vejo o João, vejo o Felipe e outros aqui, a Heloísa estava me dizendo, né? Se a gente olha para eles, parece a gente lá naquele começo, né? 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então é muito legal esse negócio de você poder partilhar e ver a nova geração assumindo e tomando conta, né? Então, eu estou aqui para partilhar um texto que acho que já virou até domínio público, porque todo mundo conhece esse texto. Eu tenho que sempre repetir, porque alguém me pede: aquela palavra lá. E eu vou fazer isso em Goiânia agora também, né? Vai ter uma convenção, acho que da Cristã Evangélica. Eu vou estar falando amanhã à noite, sábado e domingo. Então, vou trabalhar esse mesmo texto, porque não é um texto, é um conceito de vida que eu carrego comigo e que eu não consigo falar de outra coisa. E o texto acaba sendo um pretexto para falar do valor e do princípio maior. Eu entendo que não tem coisa boa que possa vir lá do Nordeste, né? Do Rio ainda vai, São Paulo e tal, mas do Nordeste, né? Lá do Ceará, de Fortaleza. E mais um detalhe, antes de a gente entrar no texto, eu ouvi a palavra Minasul, é isso? É porque eu sou ralizeiro, né? Vou fazer 62 anos de idade agora, mas eu faço rali, eu corro de rali como piloto. Então eu fiz o Rally dos Sertões passando por Minasul, e aí algumas cidades aqui são muito conhecidas, tanto que quando eu entrei ali naquele monumento Niemeyer, eu bato uma foto e mando para meus amigos. Eles dizem: cara, o que você está fazendo aí, rapaz? Acabamos de passar aí no Rally dos Sertões e tal. Eu disse: pois é, olha aí onde é que eu estou, né? Porque aqui é a meca dos ralizeiros, né? Porque o Rally dos Sertões sempre parte daqui, lá do Flamboyant, né? E etc. Então, Minasul. Aliás, isso aí é bom, porque uma vez eu fui passar num canto nessas cidades aí, que chegam 2.000 pessoas, e a gente não tinha onde dormir direito. Foi natividade. Eu fiz contato com um pastor lá, meu irmão, que recepção, viu? Para mim e para a equipe lá, foi muito legal. Então, quem sabe, passando por Minasul um dia, tem muita pedra lá, não é não? Os trial mais complicados acontecem. Na igreja também, muita pedreira. Bom, se vocês então puderem, eu quero compartilhar algo que talvez responderia a pergunta assim: como é que a igreja de Jesus vai sobreviver ao momento político, econômico, social, filosófico, né? Pós-modernidade? Nós estamos na alça de mira do diabo. E não porque o diabo é mau, é porque a gente não presta também. Porque nós temos feito coisas que nos colocam na mira do inimigo. A sociedade está batendo na gente porque nós estamos dando razões para que a sociedade bata na gente. Existe uma perseguição que é perseguição pela verdade, né? Contra a verdade, contra a justiça. Mas o que está acontecendo com a gente, a igreja cresce no país, né? E ao mesmo tempo a corrupção também cresce na mesma proporção, a bandalheira do mesmo jeito, né? E aí a gente fica pensando: que efeito é esse? Se os islâmicos entrarem aqui no Brasil como estão entrando e se tomarem conta da nossa nação, vai ter talvez mais possibilidade de o país viver uma moralidade e uma ética parecida com a de Abraão do que com os crentes. E o evangelho crescendo tanto no Brasil. O que está acontecendo? Qual é a igreja que vai sobreviver a isso que nós estamos vendo
acontecer ao nosso redor e no nosso meio, né? Relativismo ético, moral, né? Eu me lembro alguns anos atrás, uma capa da revista Veja dizia assim: pastor é show, né? Pastor é show. E aí falava do show, né? Pastoral. Eles nos veem assim, como indivíduos com o microfone na mão, dando um verdadeiro show. Aí eu comecei a pensar: como é que nós podemos sobreviver? Eu acho que eu tenho várias ideias daquilo que eu estou vivendo ao longo do meu ministério lá em Fortaleza. Mas talvez eu quero zerar aqui com vocês na necessidade de exorcizar a síndrome de Diótrefes e cultivar um pouco da simplicidade de João. Isso aí. 3 João, versículos 9 a 10, diz assim, ó: eu escrevi à igreja, mas Diótrefes gosta muito de ser o mais importante. A palavra grega ali, philoproteuon, ele ama ser o primeiro, ele gosta da primazia, ele quer ser o cara entre eles. Esse tal de Diótrefes, ele não recebia João. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha a figura que estava tomando conta da igreja, com a qual João estava tentando um relacionamento. João, o apóstolo. Cara, esse Diótrefes é o cara que busca o holofote, em primeiro lugar. Ele não recebe os irmãos e impede que outros os recebam. E então eu queria propor isso, né? Menos Diótrefes e mais João. Só que não é João o evangelista. E anos atrás, no encontro que a gente tem anualmente lá na IBC, lá na igreja, eu usei a ilustração daquele elemento que tinha nos lares antigamente, né? Eu sou lá da zona norte de São Paulo, a luz apagava de vez em quando e tinham 2 coisas que não podiam faltar na nossa casa: fósforo e vela. Tinha que ter uma velinha, não era para o santo, e o fósforo, mas era caso houvesse qualquer pane elétrica, né? Fósforo e a vela. Um acende o outro. A vela permanece acesa por mais tempo. Já o fósforo, ele acende, brilha, passa a chama, mas ele ilumina só por um momento. O corpo e a chama de um palito de fósforo são imagens que me ajudam a refletir em quem eu sou, em primeiro lugar. E também qual o propósito da minha existência. E qual seria o meu papel nessa fatia da história. Eu comecei há 32 anos atrás. Vou para os meus 62 anos agora, antes do final do ano. Quanto tempo mais de ministério? Como é que Deus quer me usar ainda nessa altura da minha vida? Então, olhar para essa figura do fósforo, que acende por um momento e repassa a chama e depois apaga, eu acho que é hora de eu pensar, e tenho pensado, no meu ministério e qual o meu papel nessa fatia da história. Pessoalmente, ao lidar com questões concretas, por exemplo, sobre a vida de um líder, tais como: qual a minha posição diante do rebanho? Qual o meu status na congregação e fora da congregação? Quais títulos eu vou angariando para a minha vida? Eu me lembro que um dos debates que eu tive com a minha denominação é porque eu me recusava, à época, ser o presidente da denominação, da associação no estado do Ceará. Eu disse: não, eu não quero. Ah, você pode ser o deão acadêmico, você acabou de chegar, não sei de onde aí,
Tem um título aí que é um título até para mim quase blasfemo. Como é que o cara pode ser mestre em divindade? Ridículo. O título é ridículo. Certo? Não, mas era a posição lógica. Você vem de fora, numa cidade como Fortaleza, numa denominação como a nossa, você vem do sul, veio de fora do país, estudou não sei o quê, para o líder da denominação, rapidinho, e alguém ligado à nossa instituição teológica. E eu disse, não, Deus me chamou para ser só pastor de ovelha. Eu quero só estar aqui onde eu estou, desse jeito. Eu tenho grandes amigos, pastores, eu poderia citar o nome deles ali, que ao longo da história, quando a igreja começou no 3º, 4º ano, a crescer ali naquele lugar, porque crescer, você ter 5 mil membros em São Paulo, em Goiânia, em Brasília, talvez é uma realidade no Rio de Janeiro, mas no Ceará, onde a população é extremamente católica, quando eu cheguei lá, a perseguição era muito forte, catolicismo muito forte, e a maioria das igrejas ali, foi a época que o Ricardo Gondim começou a Bethesda ali, a maioria das igrejas não passava de 60, 80 pessoas. Então, chegar onde Deus nos fez chegar, é um milagre. Como é um milagre no seu bairro ter 10 pessoas, talvez. Talvez 100, talvez 50, lá no seu local, é um milagre. Porque só Deus sabe o que acontece naquele local, a resistência daquela população, daquele grupo em si. Mas e o status, aliás, os títulos, o reconhecimento, a rotina, o assédio, os mitos que envolvem a liderança, né? Eu me vejo lutando todo o tempo, para me livrar do assédio prostituidor, do amor e do poder ao prestígio. Porque a liderança me traz isso todo o tempo, bate na minha porta todo o tempo. A luta é tão real, mas nem sempre ela é vitoriosa. Às vezes eu tenho que expurgar aquilo que já está impregnado em mim, e eu não percebo quanto eu já estou impregnado dessa coisa do status e do poder que o púlpito e a igreja, que a denominação e o meio evangélico lhe atribui. Às vezes eu tenho que fugir nu, como José diante de Potifar. Corre, para não ceder ao convite da glória da liderança, porque a pergunta é, como eu pecaria contra o meu Deus? Eu não estou dizendo nada para você fazer ou deixar de fazer, eu estou dizendo o que acontece comigo. Estou aqui agora há pouco, hoje pela manhã, eu estava conversando com o secretário de Estado, e o prefeito da cidade está insistindo em falar comigo. Ele sabe que eu não tenho nenhuma conexão com político no Ceará. Mas o que está sendo feito naquela comunidade está denunciando o que a prefeitura não está fazendo. Porque a igreja vai e faz. E quando o povo é mobilizado na comunidade e começam a dizer, só aconteceu porque Jesus veio aqui através daquela igreja, eles não citam o meu nome, porque eu nem estou lá. É a comunidade que faz. A coisa começa a incomodar. E quando você esbarra em coisas que você denuncia, porque você tem um bueiro de saneamento básico, e você abre e tem areia embaixo. Você vai na prefeitura e descobre, na companhia de saneamento da cidade, você descobre na prefeitura que tem um projeto que foi inaugurado pelo prefeito. E você recebe um telefonema dizendo, pastor, é melhor você recuar. Você ama a sua vida? Você ama a sua família? Mas isso tudo é sempre o poder batendo a porta e dizendo, olha como você é famoso, olha como você é importante. Aí você ou continua para ser degolado, ou você compõe para sobreviver e alimentar o seu ego que está a fim de um prestígiozinho. É o bom que se torna ruim. O cenário é comum ao assédio político dentro da igreja, eu creio assim. Nós somos chamados, a maioria de nós, pela vocação divina que nos tira do anonimato. A maioria de nós, na minha denominação era assim,
Nós viemos de um bairro pobre, como eu vim, de uma família simples, de um limitado círculo de relacionamento, e isso nos coloca numa família maior, e a primeira coisa que nos dão, da manjedoura para o templo, é um microfone. Cara, muitos de nós nunca tínhamos pego no microfone, e é Shure o microfone. Não é lesson, é o microfone, Shure. Cara, da manjedoura agora ao templo. A manjedoura, a gente veio da manjedoura, mas aí a gente entrou no templo. E no templo tem estruturas de poder, tem símbolos de poder. Tem a cadeira do Todo-Poderoso, né? Cara, eu me lembro de cada coisa no início do ministério, foi por isso que me detonaram. E o pior é que meu nome não contribui, eu me chamo Armando Bispo. Eu fui entrar outro dia no Palácio da Abolição, lá com uma reunião com o governador, lá o pessoal dele lá. Aí quando eu entrei, anunciaram, está aqui o Bispo Armando. Eu disse, não, biblicamente, vocês sabem a mesma palavra, intercambiável, não é isso? Está lá em Atos 20, 28. Pastor, bispo e presbítero. Tudo bem, até aí tudo certo. Mas o que eles estão querendo colocar em mim é outra coisa. É o bispo, cara. Então, nós estamos cercados desses símbolos e sem dolo vão nos insistindo ou vão insistindo em nos dar a primazia, como Diótrefes tinha, lembra? Seja pelo ofício, seja pelo diferencial acadêmico, pelo natural monopólio do microfone e pela oração. Fala, diretor. Fala, presidente. Fala, pastor. Se o pastor não estiver, ninguém fala. Hoje eu consigo ir a um funeral e não falar nada. Hoje eu consigo não ser mais chamado para orar na hora do batismo, ou na hora da ceia, ou fazer casamento. Porque o Zezinho comum lá pode fazer casamento também. E a Mariazinha pode batizar se quiser. E o Manuel ali também pode. Manuel. Ele é seminarista. Esse é mais um. O pobre do irmão ali ganhou o livro. Mas você está bem, porque seminarista não é considerado, né, pastor, bispo, pegando. Nós estamos pior aí nessa escala. Fica frio aí, não é você. Mas não é um título. Não é um diferencial que a gente dá? Gente, isso tem tanta implicação na forma que nós vivemos e fazemos igreja, vocês nem têm ideia de como a nossa estrutura eclesiástica ela é romanizada. O primeiro texto que eu vou usar aqui na palestra em Goiânia é o Redesenhando a Igreja, falando um pouco dessa coisa de Babel, né? Que terrível. Além do que nutrimos no interior, uma ávida busca por reconhecimento. Nós somos tentados pelo mito construído pelas pessoas ao nosso redor de que somos os únicos ungidos da congregação. Mentira. 1 João 2,20, todos são ungidos. Crescemos como Diótrefes, enquanto o rebanho vai diminuindo por não acreditarmos tanto que pessoas mais simples, menos preparadas, sejam capazes de fazer tanto quanto ou melhor do que podemos fazer. E aqui tem uma implicação para o desenvolvimento da igreja que vocês não imaginam. Enquanto eu cresço, a congregação diminui. Enquanto eu diminuo, a congregação cresce. E nossas estruturas estão acostumadas a pensar assim, né? Eu falo, o povo ouve. Qualquer que seja a reunião, até no grupo familiar, no grupo pequeno, nós mantemos essa estrutura em que a verdade... Aliás, esses dias eu tenho batido, dias não, já faz alguns anos, eu estou batendo nessa coisa que é uma blasfêmia para muitos. Ensino é instrumento de poder. Ensino é instrumento de escravização do indivíduo. O ensino, ele escraviza, porque você detém o ensino. Os jesuítas fizeram isso. Eu sou o cara que aprendi seminário e eu tenho a teologia e você é um burro, zero à esquerda, você não sabe nada.
Se o professor não estiver lá, não tem aprendizado. Que loucura que nós fizemos. De onde se tirou isso? Quando a palavra de Deus diz que cada crente em Cristo Jesus tem o mestre autor da palavra, o Espírito Santo. Quem diz que eu tenho melhor e mais acesso do que qualquer indivíduo, inclusive aquele pobre coitado, desdentado, catador de lixo que se converteu na IBC há uns dias atrás e tem se convertido ao longo do tempo. Nós temos um ministério com aqueles meninos. Catador de lixo. Aquele menino cheio do Espírito. Eu agora estou trabalhando com um indivíduo, de vez em quando eu pego uns e adoto, chamado John Lennon. Um traficante que já tem mortes nas costas. Entregou a vida a Jesus faz pouquíssimo tempo. E nós temos uma escola lá para os meninos carentes da comunidade. E um pai, uma mãe veio lá desesperado dizendo: eu quero que meu filho frequente essa escola. Só que ele não quer vir aqui, porque ele está ligado ao tráfico e ele tem vergonha, ele acha que o povo vai achar isso, vai achar aquilo, ele não quer vir, ele está revoltado e tal, e ele não quer falar com ninguém, ele não vai dar ouvidos a ninguém. Por favor, pastor, me ajuda, alguém precisa falar com ele. Aí, clique do Espírito, né? Manda o John Lennon, bandido, traficante, recém-convertido. Cara, o John Lennon, cheio do Espírito Santo, com palavras que eu não sei de onde ele tirou, foi lá, abraçou esse menino, falou com ele, e depois de um dia, dois, o menino estava entrando pelos portões para frequentar a escolinha. De onde esse John Lennon tirou palavras que você ouve ele falar? Outro dia eu dei oportunidade para ele falar no microfone lá em frente, lá na comunidade. Você ouve aquele menino falar sobre a posição dele diante de Deus, sobre o caráter e a entrega e a humildade daquele menino. Exala a teologia que eu levei 4 anos para aprender numa sala de aula. Mas só que a nossa estrutura de ensino e estrutura de poder, ela inibe esse tipo de coisa. Nós passamos a não acreditar que é verdade que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A gente passa a não acreditar no que Jeremias 31 diz, que a lei seria cravada, colocada. Ninguém precisa ensinar a ninguém. Todos me conhecerão, do maior ao menor. É pacto da nova aliança, está lá em Jeremias 31. Aí o teólogo diz logo: é Velho Testamento. Bobeira. Hebreus capítulo 8, Novo Testamento, repete o mesmo texto, comprovando que é novo pacto, cumprido não no milênio, mas agora, na igreja. Nós, é possível. O Espírito Santo existe. E não é monopólio de pentecostal. Porque eu sou batista, mas eu me considero pentecostal. Minha igreja nasceu em Pentecoste. Não é não? Só que eu preciso acreditar. Que crianças profetizam, que jovens são envisionados, que velhos sonham com a redenção dos outros, como Ana profetiza. Está lá em Atos 2, 17 e 18. Então, nesse universo eclesiástico, fica difícil admitir que outros, além daqueles que recebem os holofotes, os elogios, o microfone, a eloquência e os títulos, possam ser instrumentos de um milagre da cura, da restauração, do consolo e da salvação no rebanho de Jesus. Nós temos que acreditar, liberar as pessoas para elas serem esses instrumentos poderosos de cura. Para com essa coisa. É como me perguntam sempre lá na EBC: quando é que tem culto de libertação lá? Quando é que não tem libertação? Eu preciso de um dia, de um nome, de um título. Por quê? Porque eu preciso convidar as pessoas lá no dia em que o pastor fulano vai estar, o cara vai passar. Eu não vou dizer o nome, eu estava no avião, eu vi uma pastora profetiza atrás de mim, dizendo: fulana de tal. Ela estava gravando um spot para o rádio. Ela estava dizendo que lá no dia em que ela chegar lá, vai descer fogo do céu. Que lugar é esse que não anda descendo fogo do céu? Por que precisa de Elias? Por que o Zezinho, a Mariazinha, o irmãozinho, lá no beco da poeira lá, não faz descer fogo do céu também? Por quê? É porque nós criamos uma estrutura em que onde o holofote bate, é ali que acontece o negócio. Como se o abrir do mar
fosse o grande evento do Êxodo. Não foi. O grande evento do Êxodo foi na casa, quando o cordeirinho foi imolado e o sangue colocado nas ombreiras da porta. Foi no lugar mais simples. Fecha a tua porta, é lá, na tua casa. É você e o Senhor, é você e a pessoa que está imediatamente ao seu redor. Então, prosseguindo, né? Como sobreviver no presente século se o poder está nos corrompendo? A sociedade execra e expõe a igreja liderada pelos semideuses, comerciantes da fé, que lutam para se manterem no topo. Tudo que nós fazemos vira produto. Já imaginou isso? A gente tem nossas conferências lá, quando é que você vai lançar o livro? Livro? Por quê? Para quê? Para que eu preciso do livro? É bom quem escreve livro. Eu não sou contra e leio livros. Mas eu digo, quando a minha motivação ao escrever um livro é tornar o que Deus me deu num produto, eu digo, não. Talvez eu seja o mais fraco, o mais desgraçado, porque eu não aguento esse negócio. Eu vou melar tudo, como diz o cearense. Então, pé no freio, me mantenho longe dessas coisas. Não quero. É de graça. Toma aí, reproduz, faz o que você quiser. Cria aí, faz você o livro. Está aqui o título. Por que não nos satisfazemos com o fato de sermos unicamente ramos? Então, simplesmente João. Vamos lá, falar de João, né? Que João é esse? Vocês sabem. É o Batista, tem nem sobrenome, coitado. Sem muita elaboração, vamos olhar para o personagem. Vamos nos ver nele, tá certo? Ou pelo menos aprender com ele o que significa ser reflexo de uma glória que não é nossa. Ter a honra de dar honra, ter a glória de dar glória e ter a grandeza de ser pequeno. Eu queria definir glória para vocês, mas por enquanto basta olhar para esse palito de fósforo histórico chamado João. Exemplo de quem foi coerente com o chamado para ser simplesmente João. Seu mundo. Ele era filho de família sacerdotal, vocês sabem disso. Isabel, sua mãe, era filha descendente de Arão, e o seu pai da linhagem de Abias, conforme Lucas 1:5, uma das divisões que cuidou do templo em Jerusalém. 1 Crônicas 24:10. Filho de pais idosos, sua mãe era estéril, Lucas 1:6. Moravam nas montanhas da Judéia, Lucas 1:65. João nasceu num berço propício para a sucessão sacerdotal. Imagine, revestido de toda a glória do papel intercessor, herdeiro dos mantos, das mitras, que o faria um cara importante na hierarquia social. João nasceu 6 meses antes de Jesus, seu ministério também começou aos 30 anos, Lucas 3:23, e morreu também 6 meses antes de Jesus, Mateus 14:10-12. João cresceu no deserto. Talvez tenha sofrido a influência daquelas comunidades de Qumrã. E ele permaneceu por lá. Provavelmente órfão de pai e mãe, até o dia da manifestação de Israel. João parece ter tido uma infância impactada pela perda dos pais. Filho temporão. Sua infância, adolescência e juventude sofreram então uma forte influência daquelas comunidades que não se alinhavam com o poder religioso ou político da época. E onde a vida era simples, enquanto eles esperavam a manifestação do mestre da justiça. O seu roteiro, sua rota. Ele transitou entre o deserto, as regiões férteis do Jordão, e até a Galiléia e Pérea, onde Herodes liderava, reinava. João 3:23. A gente não vê João nas grandes cidades, como Jerusalém. É do deserto para aquela área mais ao norte. Ele era pacato, homem de região desértica. Fugia das escolas rabínicas de Jerusalém para conviver com pessoas da região desprezada pelos puros e legítimos judeus. Tipo o Nordeste brasileiro. Seu ministério. Embora no deserto, João era procurado por muitos. Mateus 3:5-6 diz que saíam a ter com ele
Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio, confessando os seus pecados. Admira-se aqui o acesso que ele tinha ao poder, sem pertencer ao poder. Isso eu tenho que estar atento todo o tempo. Me achegar ao poder sem pertencer ao poder, sem me mancomunar com o poder. Herodes parecia conhecê-lo muito bem. Lucas 3:1, no 15º ano do Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, e assim por diante. Veio a palavra de Deus, nessa época, a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui o destaque fica por conta do papel que João ocupou no palco ou no cenário social da época. E toda a cidade aqui tem um prefeito, tem um deputado, tem um político, certo? Você precisa se apresentar lá, amigo. Enquanto a corte e o clero prevaleciam e tinham o seu destaque político-religioso, João é visitado por Deus no deserto. Aliás, você deveria refletir sobre isso. Às vezes você diz assim: Deus, estou passando um deserto. Ou então você acha que o lugar onde você está ministrando é o deserto. João foi visitado lá. Aliás, Deus fala com os homens e as mulheres de Deus. Lembra de Agar? Lá no poço, no deserto, quando ela fugia da sua patroa. Lembra de Moisés, onde foi? Ele pensou que ia ser lá no Egito, ele o bonzão, cara da casa e tal, fez besteira. Deus foi falar com ele aonde? Lá no deserto, cuidando de ovelhinhas. Deus está lá, amigo. Ele não está só nos grandes centros. Não, Deus está lá também, certo? Qual era a sua dieta e vestuário? Você já sabe, usava pelos de camelo, cinto de couro, a alimentação era gafanhoto e mel silvestre. João fez a opção pela simplicidade, viveu e se adaptou aos recursos disponíveis. Homem simples, cujos trajes e dietas não o qualificariam para posições de destaques no atual cenário eclesiástico. João não ia emplacar, ó. Ele não ia ser preletor. Ele não ia ser chamado. Ser fedorento. Se vestia mal. Ou bem para aquela região, né? Indagado pela comitiva religiosa, fala do seu status. Quando alguém perguntou para ele, os religiosos dizem: quem é você? Ele começa dizendo: eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou profeta. E ele diz: eu só sou uma voz que clama no deserto. Para João, a sua vez era ser voz. Onde? Na FM de Jerusalém, na TV de Betânia, sob os holofotes do concorrido templo. João recusava a condecoração humana. João tem uma linguagem rara na boca da liderança. João tem uma linguagem que é rara na boca de um líder. Sabe qual é? É a frase: eu não sou, eu não sei, eu não sou, eu não sou, eu não sei. O que ele dizia ser não parecia importante nem tampouco efetivo. Ele disse: só sou voz no deserto. Desculpa aí. Sou um abridor de trilhas, preparador de caminho, um solitário microfone ambulante. É só isso que eu sou. Qual foi o seu fim? Preso por denunciar o pecado de Herodes e de Herodias, sua cunhada de Herodes, que tornou-se esposa depois que Herodes divorciou-se da primeira mulher. Segundo o historiador Joséfo, João foi preso no Forte Macário, cerca de 15 quilômetros a oeste do Mar Morto, e foi decapitado, porque ele foi voz, falou a verdade, e suscitou a ira dos poderosos. A pergunta é: qual discurso agradaria o rei para não morrer desse jeito? Qual discurso agradaria o sacerdote, o político, o líder da denominação, ou aquele irmão de influência lá na congregação? João não fazia conta do agrado humano. Corajosamente denunciou o pecado do rei, embora fosse amigo do pecador. Isto lhe custou a vida, mas ele foi voz no deserto e no palácio também. Seu referendo, olha o que Jesus disse acerca dele: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele.
Como é que você vai ser lembrado depois? Quando tudo terminar. Jesus, quando soube da sua morte, disse assim: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Jesus disse: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João foi uma lâmpada, sem luz própria, um reflexo. Jesus denuncia o quanto as pessoas são capazes de focar em nós. Olha aí, João diz assim: vocês queriam estar pertinho dele. As pessoas querem nos usar a nossa vida, nos sugar até o fim, como se nós fôssemos a verdadeira luz. E por um momento, por um tempo, por um lapso, a gente acaba alimentando isso aí também. Igual o irmão que disse assim outro dia, né? A gente tem lá uns grupos que são definidos por grupos de relacionamentos, grupos abertos, focados com missão. Trabalhamos o mapa, que é um método que leva o indivíduo crente em Jesus a ter um tempo pessoal e íntimo com Jesus, diário, seu. A responsabilidade não é que eu lhe ensine, é que você aprenda. E a responsabilidade é sua. Aí você tem a Bíblia na mão, meu amigo, você precisa ter um encontro com Deus. O WhatsApp divino. Zap. Não? Deus está falando com você, quer falar com você todo dia de manhã. Aí você abre o iPhone, o iPad, não sei o quê, e vai buscando o WhatsApp de todo mundo. Mas Deus quer falar contigo, cara. Qual é? Você vai esperar até domingo para ouvir de um cara o que Deus falou com ele, para você captar alguma coisa da mensagem de Deus? Não, macho. Você está afim de uma reunião ou de um encontro? Estou lá na IBC, o mote agora é esse, ó. Se você não tiver um encontro com Deus pessoalmente, individualmente, diariamente, vai na reunião do grupo, nada vai acontecer. E na grande congregação piorou, porque você vem vazio, querendo que o ministro de louvor te bombeia lá, para você ter um momento de adoração. E o ministro de louvor, não sei se tem algum aqui, mas os caras, né, coitado, é ele mesmo? O ministro de louvor, o cara vai começar o culto, né? Irmão, fique de pé. Por que você manda ficar de pé? Senta, levanta a mão. Vamos agora. Vamos para o... Vai bombeando o povo. E no começo o negócio é meio sem graça, mas com o passar do tempo aí fica... Por que você está fazendo desse jeito aí? Porque os caras não adoram em casa, macho. O cearense diria assim, né? É porque os caras em casa, eles não têm intimidade com nada. Porque senão, na hora que eles entrarem pelo portão, na hora que eles estiverem estacionando, eles já vêm no clima. Jerusalém, os caras faziam aquelas Jerusalia, Romaria, os caras já vão cantando, já vão no clima. Os salmos das escadas, amigo. Para agora. Quando você manda ficar em pé, você está nervoso. Você está achando que não tem clima. É tanto que eu digo para o dirigente do louvor lá, diz assim, você é proibido de falar com a congregação. Ali não. Senão eu mando uma zarabatana em você lá. Vai ser demitido na segunda-feira. Fala comigo não, cara. Você quer dirigir o louvor? Fala comigo. Eu não posso ter vindo de um contexto em que eu não me derramei diante do Senhor. Aqui o que esse homem de Deus disse aqui, ó, anotei ali, vou levar para casa. Os caras não se reuniram para consagrar alguém para mandar para o ministério, mandar para não sei, Deus me chamou, para não sei para onde. Aí faz aqueles eventos que a gente artificialmente mete uma fogueira, faz um apelo e os caras ficam todos animados. Não, os caras se reuniram para adorar. E ali Deus falou, ali Deus chamou, ali Deus trouxe uma convicção. Certamente foi no coração do indivíduo, foi no coração do líder, foi no coração da comunidade. Cara, não tinha como voltar atrás. Era o Espírito trabalhando de forma miraculosa, maravilhosa, pessoal, íntima, num encontro de Deus com a comunidade, que deveria ser um encontro de Deus com o indivíduo normalmente em casa. Pastor, a gente passa anos mandando o povo ler a Bíblia. Para quê? Aí os caras não querem ler a Bíblia, eles querem estudar a Bíblia. Aí piorou. E o estudo? Que estudo, cara?
Você ficou doido? Não é estudo, não. Ninguém estuda Deus. Você se encontra com Ele. Você deixa Ele falar. Nós inventamos, assim, nem inventamos, duas palavrinhas que ninguém inventou, existe. Mas a gente ajuda através do mapa o indivíduo a olhar para a palavra de Deus assim, o que é que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Deus está falando comigo todos os dias, pela manhã, começar da liderança, até o indivíduo que se converte hoje, até o descrente que entra no nosso grupo, dá a Bíblia para ele, manda ele ler em casa e pergunta a ele se Deus falou com ele alguma coisa. Ponto 2, o que é que você vai fazer a respeito? Ele não era luz. O povo gosta de chegar perto da gente como gostavam de chegar perto de João. Aí eu quero fechar aqui com alguns princípios chave do simplesmente João. Onde é que você se encaixaria nesse perfil aí, né? Então eu vou declinar aqui alguns princípios. A gente gravar aqui, né? Algumas dicas, sei lá. Primeiro, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu não sou o Messias, não sou profeta, não sou Elias. Mais do que consciente de quem você é, meu irmão e minha irmã, seja consciente de quem você não é. O Manning, né, fala muito bem do impostor que vive em nós, né? Cara, nós vestimos uma carapuça. Pense, você não fala que está cansado quando você está cansado. Hoje, com a minha idade, eu falo mesmo. Se tiver um dia que eu estou cansado, não vou. Estou cansado, vou dormir. Nisso aí eu não quero, não faço, não vou fazer. Mas tem que fazer. Quem disse que tem? Para agradar as pessoas? Não. Ao longo dos anos eu fui me distanciando disso e colocando as pessoas para fazer o que elas têm que fazer. E eu sei a parte que Deus me deu para fazer, mas eu tenho que aprender a entender quem eu não sou. Eu não sou a fonte é Jesus. Eu não sou o que impondera, quem impondera é o Espírito Santo. Eu não sou o professor é o Espírito Santo que vai usar o indivíduo que é batizado nele, para quem é pentecostal, quando o caba fala línguas, para quem é batista tradicional, quando o indivíduo entende Jesus como Senhor e Salvador, Atos 11:17, ele recebe o Espírito, assim como nós, no princípio, quando cremos. Então, essa força imponderante é o Espírito Santo, amigo, não é você não. Aí dá um nó na cabeça, né? Porque então a gente faz o que na igreja? A gente serve para quê, pastor? Para nada. Se as pessoas fizessem o que elas teriam que fazer de verdade, nós seríamos dispensados. Uhul. Você acredita nisso? Eu estou lutando para ser dispensado do negócio. Para que os caras orem, para que os caras imponham as mãos, para que eles entrem, exorcizem. É isso aí, vocês vão fazer. Não me chama não. Primeiro então, né? Não sou o que dizem que eu sou. Segundo, importa que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Gente, essa frase tem que parar de ser frase de efeito só, né? Joãozinho aí chamou muita atenção aqui nas várias falas dele. Não é um assentimento intelectual. Tira essa frase da cabeça. Quais são as implicações disso? Eu decido diminuir para que outros cresçam, a fim de que a glória seja de Cristo e não minha. Essa é a implicação. É fácil você dizer assim, importa que que ele cresça, ele quem? Jesus, né? E que eu diminua, certo? Importa que ele cresça, como assim? Ele já cresceu, ele já é grande. Ele está à direita do Pai em majestade, amigo. Só que aqui no vamos ver mesmo significa o seguinte: eu tenho que sumir do mapa e diminuir de tal maneira que qualquer coisa que Deus faça através de mim, a glória seja dele e não minha. Eu olho para o rebanho mais ou menos assim, eu olho para a igreja mais ou menos assim. Importa que eu diminua e que o rebanho cresça.
São vocês que fazem. São vocês que assumem a responsabilidade. São vocês que buscam, que estudam, que procuram a palavra, que se encontram com Deus, que profetizam, que ensinam, que curam, que oram, que vão, que invadem as favelas, os presídios de Fortaleza. É isso aí, são vocês. O que eu posso fazer é dizer, vamos gente, vai que eu vou também. Mas importa que eu diminua e que eles cresçam. Antigamente, quando eu trabalhava aqui no Brasil, né, Deus deu a oportunidade de trabalhar a rede ministerial, a gente falava muito sobre isso, né? Você pergunta na igreja assim, quantos ministros tem aqui? Aí, numa conferência de pastor, né? Aí levanta os ministros. Ministro de confissão religiosa, ministro de educação religiosa, ministro não sei o quê, ministro de música, até ministro de música. Você é ministro de música? Ministro de música? Tem esse nome aí lá, não? Ministro de música. Aí tem meia dúzia de ministros e o resto é o quê? Cara, não existe, o resto é o resto. Todos somos ministros. Quem inventou isso? O ungido, o sindicato dos pastores gostam dessa. Não toqueis no meu ungido. Quem são esses caras? Amigo, essa história do Velho Testamento de Davi e Salomão era lá. Mas aqui hoje, com a igreja de Jesus, 1 João 2,20, todos temos a unção. Todos somos ungidos. Tudo que esses irmãos fizeram aqui, nos bastidores e estão fazendo lá, é na unção aquele homem lá está botando uma toalha vermelha na mesa. Se ele fizer isso na carne, não presta para nada. Ele vai reclamar, vai falar besteira, vai dizer que foi cansativo, que ninguém ajudou. Mas quando ele faz no espírito, ali é unção, é poder de Deus. E todos nós bebemos daquela unção. E é tão poderoso quanto pregar, ensinar, amém? Olha os caras ali atrás. Então, mais uma aqui. Importa que ele cresça e eu diminua. Meu ministério tem começo, meio e fim. Sabe a chama? Acende, pega fogo, ilumina e apaga, amigo. Você não vai ficar aqui para sempre. Eu já comecei a tanger os novos. Eu estou te chamando os novos lá que estão comigo e dizendo assim, eu estou aqui agarrado com a noiva e estou passando a noiva para vocês. Cara, se prepare, porque a noiva agora, quem vai levar são vocês. Meu tempo está passando. Tchau. Começo, meio e fim. Não é ad eterno. Então, meus discípulos são teus discípulos, Senhor. Toma-os, leva-os, batiza-os, depure-os. Vim para que Jesus fosse manifesto, disse João. É a definição clara, intencionalidade, né? Que ele é canal, é reflexo, é espelho. Não precisamos de mais luz, mas precisamos de maior nitidez em nós mesmos, maior pureza, reflexão, adoração e piedade, para que a luz reflita melhor através de nós. E por fim, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Mesmo chamado para ser o percussor, mesmo fazendo a obra com sucesso, atraindo multidões, João deixou claro seu eterno status. Servo, indigno servo, simplesmente servo. A minha, a tua, a dele, a nossa glória, define na sua origem e propósito quem somos diante de Deus e da comunidade. Liderança, além da rotina, dos processos, dos números, das realizações, consiste em caminhar sobre princípios e valores que determinam não só o que fazemos, mas principalmente por que fazemos o que fazemos, ou ainda por que somos o que somos. Honra, prestígio, poder, influência, capacitação, carisma, visibilidade qualificam e destinam a glória que recebemos dos homens ou de Deus. Termino com uma oração. Senhor, nesse ajuntamento, diante do Teu Espírito, estamos olhando por debaixo do véu, no reflexo do espelho e no fundo da nossa alma, para buscar, na essência, o que queremos fazer com a glória que buscamos uns dos outros, ou a glória que queremos dar somente a Deus. Oração, reflexão, introspecção, restauração, iluminação espiritual, tudo isso vai nos guiar à palavra de Deus, aos meandros do nosso ministério, família, coração,
para que o Espírito de Deus nos faça aptos para darmos a Ele glória e sermos para o louvor da sua glória, simplesmente seu nome. João, só isso aí. Eu não sei, isso aí eu não sou não, isso aí eu também não sou não, isso aí eu também não sou não, isso aqui também não sou. Eu sou simplesmente voz que clama no deserto. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Complemento essa oração, agradecido por compartilhar com os meus irmãos, mesmo nessa hora da tarde, cansaço físico, mental. Diz que o Senhor, com a tua soberana palavra e presença do Espírito em nós, fixe nas mentes, Senhor, aquilo que importa a cada um. Talvez uma frase, um texto, algo que o Senhor vai cravar no coração e fazer com que seja reflexo da tua glória, para a tua glória na vida desses amados irmãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.